Na semana passada, nós tivemos a divulgação do resultado da pesquisa de intenção de votos para 2022 com os pré-candidatos, né? Essa pesquisa foi realizada pela revista Veja. Eu fiz alguns vídeos comentando aquela pesquisa, algumas pessoas se zangaram, algumas pessoas entenderam, outros saíram do canal por conta daquela pesquisa. Mas agora, baseado naquele resultado, eu acho interessante nós falarmos sobre o Ciro Gomes, que é um pré-candidato, e conversarmos sobre o cenário político que o Ciro Gomes encontra nessa concorrência para 2022, político-eleitoral. Então o que nós estamos discutindo aqui são os cenários baseados em tudo que o Ciro Gomes fez até agora, tem feito, e olhando a pesquisa da revista Veja. Muitas pessoas naquela oportunidade disseram que aquela pesquisa era uma pesquisa fraudulenta. Mas na verdade não é, porque os resultados daquela pesquisa eles são muito coerentes com a realidade. Ciro Gomes ali aparece com 10%, o que é um dado coerente com todo o histórico de campanhas do Ciro Gomes até o momento. Ciro Gomes disputou 3 eleições presidenciais e nas 3 ele oscilou entre 10% e 12%. Então, com 10% hoje é coerente. Lula e Bolsonaro, eles estão na frente, ambos têm ali mais ou menos 30% dentro da margem de erro. 30 para Bolsonaro, 30 para Lula. Então os dois dividem uma parcela igual do eleitorado, que é também muito coerente com a análise que o Ciro Gomes faz. O Ciro Gomes fala que 25% do eleitorado é Bolsonaro, 25% do eleitorado é PT e 50% ficam pendulando de um lado para o outro. E é exatamente com esses 50% que o Ciro Gomes trabalha com a possibilidade de vencer as eleições de 2022. Então esse é o cenário e a pesquisa da revista Veja é uma pesquisa bastante coerente e é uma pesquisa que está coerente com o cenário e com as análises que nós estamos fazendo, que o próprio Ciro Gomes faz. E olhando o resultado da pesquisa Veja e vendo tudo que o Ciro Gomes tem feito, as estratégias que ele tem adotado, a estratégia do Ciro Gomes é uma estratégia muito coerente e é uma boa estratégia. Aquilo que ele tem feito de aparecer em programas de rádio, aparecer eventualmente na televisão, apareceu no Globo News, ele apareceu no programa Pânico no rádio, apareceu no Canal Livre da Band. Então essa estratégia de se manter constante na mídia é muito importante e é uma estratégia inteligente. O Ciro Gomes tem feito isso e faz de modo apropriado. A ponto de que o Ciro Gomes ele tem de modo involuntário, ele tem assumido um papel, ou melhor, tem caído no colo dele, um papel de educador da política, de como fazer oposição. Porque nós não sabemos mais como fazer oposição, nós desaprendemos a fazer isso em todos esses anos de governos petistas, onde a oposição foi uma oposição muito frágil, muito fraca. O PSDB não soube assumir o seu papel como oposição e isso despolitizou a nossa população. Tanto que ontem eu li uma notícia a respeito do Bolsonaro, que ele na live dele na quinta-feira revogou um projeto de lei da Gleisi Hoffmann que visava proteger as crianças de abusos, de agressões. E aí, na justificativa que ele deu, foi basicamente porque era algo do PT. E os eleitores, o Bolsonaro, nos comentários, lendo os comentários que foram colocados na notícia, muitos apoiando, não, se é do PT é ruim, se é do PT tem que revogar mesmo, coisa boa não vem do PT, e eu não considero que todos aqueles eram robôs. Então perceba que como nós estamos despolitizados, se vem algo da oposição, se vem algo do meu espectro político, tem que ser revogado. Isso é uma grande tolice. Então o Ciro Gomes ele tem um papel importante para reeducar politicamente a população brasileira. Então esse é um papel importante que ele precisa desempenhar e ele está desempenhando. Porque a oposição que ele faz é uma oposição propositiva. Então ele critica esse ponto e ele dá uma solução, ele dá uma alternativa. E isso é importante para a nossa educação política. Mas mesmo a estratégia do Ciro Gomes sendo uma estratégia bem feita, sendo algo apropriado, bem feita com algumas ressalvas que eu vou falar futuramente nesse vídeo, sendo uma estratégia apropriada para ele se manter na mídia, as chances do Ciro Gomes para 2022 são muito, mas muito pequenas. E eu lamento desapontar você que acredita fielmente que ele tem uma chance de vencer, mas as chances dele na verdade são muito pequenas. Muitas pessoas dizem, Ciro Gomes vence Bolsonaro no segundo turno. Tá, mas ele não vai para o segundo turno porque ele não consegue vencer o PT no primeiro turno. Então aí que está a grande questão do Ciro Gomes. Quando você olha para o cenário que foi colocado, né, com a revista Veja, com Lula na frente, com Lula e Bolsonaro na frente, seguido por Ciro Gomes, pelo Luciano Huck e pelo João Dória, o cenário que o Ciro Gomes ele precisa reverter é um cenário muito complicado. Porque o que o Ciro Gomes quer, ele quer que basicamente a eleição fique dividida entre 3 pessoas. Ele quer que os votos
cristalizados do PT e do Bolsonaro vão se manter. Então o que ele quer? Ele quer que fique 30% para Bolsonaro, 30% para o PT e 30% para ele. O grande problema é que Bolsonaro e PT juntos têm 60%. Então 40% eles acabam se dividindo entre os candidatos. E de fato foi o que ocorreu. 10% para o Huck, 10% para o Ciro, 10% de pessoas que não votariam em nenhum desses candidatos e ali 10% dividido entre o Amoedo, o João Dória. Então o que precisa ocorrer? Ciro Gomes ele precisa pegar 20%, ele precisa triplicar a quantidade de votos que ele tem hoje para ir para o segundo turno, para chegar ali em pé de igualdade com o Bolsonaro e também com o Lula. E isso é muito difícil. Ter uma eleição tão de fato, tão dividida dessa forma, 30-30-30, é muito complicado. Então essa já é uma tarefa ingrata para o Ciro Gomes. E quando você olha o espaço na mídia que os principais concorrentes do Ciro Gomes têm, a situação fica ainda mais complicada para ele. Porque olha só, Bolsonaro ele é o presidente, então ele tem todo o tempo que ele quer, que ele dispõe da mídia. O João Dória é o governador de São Paulo, então ele também tem bastante tempo, aparece praticamente todos os dias. O Lula é o Lula, então o Lula tem muito tempo. Até mesmo quando sai uma notícia negativa, como por exemplo saiu recentemente a respeito do filho dele, o bom jornalismo sempre entra em contato. A Folha, a Época, enfim, o Globo entram em contato com o Lula para esperar com a assessoria de imprensa do Lula para ter uma resposta. Então, na mesma notícia que sai na mesma reportagem que sai uma notícia negativa a respeito do Lula, aparece um trecho onde ele reforça a imagem dele de perseguido político. Então ele também tem espaço. O Luciano Huck nem se fala, porque o Luciano Huck ele tem todos os sábados, ele está ao vivo na Rede Globo, tendo um espaço imenso e dialogando com as pessoas. Isso há quantos anos? Mais de 20 anos, né, que nós temos o Caldeirão do Huck. E quando você olha para o Ciro Gomes, ele não tem esse mesmo espaço. Uma vez ou outra ele aparece num programa de rádio, uma vez ou outra agora ele começa a aparecer num programa de televisão, mas isso não é algo constante, é diferente dos outros candidatos. E quando você olha para a estratégia de comunicação do Ciro Gomes, você vê que essa é uma estratégia muito ruim, que não ajuda a reverter o processo que ele está tendo, né? E assim, quando você olha para a estratégia, por que eu falo isso, né? Porque de fato a comunicação do Ciro Gomes é uma comunicação muito ruim. Ele faz algo que eu vou falar os motivos, então calme as ciretes, os ciristas que já estão revoltados, vocês vão entender o meu ponto de vista. Quando você olha para a inserção do Ciro Gomes em redes sociais, é péssima, péssima. Eu lembro que no começo do ano, né, a gente até brincava aqui, os inscritos, e até mesmo eu brincava que o Ciro Gomes parecia que ele estava na época do Orkut, porque o pessoal até brincava e falava que ele usava Flickr, porque a inserção dele nas redes sociais ela é muito ruim. É um amadorismo do PDT muito grande a inserção que o Ciro Gomes tem, o papel do Ciro Gomes, a presença do Ciro Gomes nas redes sociais, ela é muito ruim, mas muito ruim mesmo. Você olha, por exemplo, o Observatório Trabalhista. O Observatório Trabalhista é uma iniciativa legal, é uma iniciativa muito positiva do Ciro Gomes e ajuda nesse processo de educação e principalmente de oposição propositiva, porque lá ele avalia o governo Bolsonaro, ele tem alguns indicadores que ele vai avaliando, que ele vai, com o passar do tempo, então ele vai, isso aqui tá ruim, poderia ter foi feito isso, poderia ter sido feito dessa outra forma. Mas assim, aquele Observatório Trabalhista é muito chato. Aquilo lá é muito chato. Não tem como acompanhar aquilo. É claro, é importante, tem que ter, precisa, é necessário, mas aquilo é absurdamente chato. É um vídeo de praticamente 2 horas. Quem que aguenta ficar 2 horas vendo aquilo? É claro, os ciristas vão ver, é apropriado, mas você não consegue compartilhar aquilo. Como que você que quer compartilhar, quer mostrar para uma pessoa, olha só o que o Ciro Gomes está falando, vai compartilhar um vídeo de 2 horas? Não tem como, ninguém vai ver. Não tem jeito, não é possível. Então essa inserção do Ciro Gomes nas redes sociais ela é muito ruim. Se é muito difícil vencer tendo a inserção nas redes sociais, sem elas é impossível, não tem como. E o Bolsonaro mostrou isso, que você precisa ter uma inserção nas redes sociais, uma estratégia de comunicação nas redes sociais presente, importante, forte, e o Ciro Gomes não faz isso. Não tem como compartilhar os vídeos do Ciro Gomes. Ele precisa fazer, se ele quiser vencer as eleições ou ter uma chance, ele precisa fazer vídeos de 3 minutos, vídeos educativos. Ele gosta tanto de falar números, então coloca aqui os númerozinhos, os gráficos aparecendo na tela. Qual que é o problema? O PDT não tem dinheiro para fazer isso? Eu tenho certeza que tem um programa de edição, mesmo que simples. E aí as pessoas
conseguem compartilhar. Olha só o que o Ciro Gomes está falando, que legal. E aí fica compartilhando os vídeos, mas ele não faz isso. Então as pessoas que gostam do Ciro Gomes, a militância do Ciro Gomes, ela fica muito enfraquecida. Porque o PT ele tem uma estrutura muito forte de partido, muito grande. É o principal partido de oposição, tem o Lula, tem uma participação na mídia muito grande, tem alguns canais que ele ali de mídia que o PT patrocina. Então o PT ele consegue propagar a mensagem de uma forma muito mais fácil, o Ciro Gomes não tem isso. E a estratégia de comunicação dele, como eu tenho falado, é muito ruim. Ele não consegue fazer vídeos para compartilhar, ele não consegue fazer vídeos para educar o seu eleitor e para que o eleitor possa estar municiado para compartilhar. Ele não faz isso. Sem falar no Instagram deles. Pega o exemplo do Instagram do Lula, por exemplo. Praticamente todos os dias há um vídeo do Lula. Há uma foto do Lula, há um contato do Lula com a população, o Lula conversando, o Lula se comunicando, as pessoas ouvindo o Lula, e é muito importante ouvir. O Ciro Gomes, o Instagram dele é um negócio risível. Tem lá uma foto dele divulgando um programa que ele foi, uma coisa que ele vai fazer, um repare bem, mas não tem uma foto dele. Não tem uma foto dele com a população. Não tem uma foto dele, um vídeo dele com o filho. É importante ter isso. Ele não faz, não quero expor meu filho, tudo bem. Mas ele já expôs. Mas não quer expor, não tem problema. Mas ele precisa fazer um vídeo, uma live. Qual que é o problema? Faça um vídeo de manhã, lendo o jornal. Abra o jornal de manhã, o Estadão, a Folha de São Paulo, tomando um café, um suco de laranja, comendo um pão com manteiga. E leia as principais notícias e comente. Interaja com os espectadores, interaja com o eleitorado. E ele não faz isso. Então essa estratégia de comunicação primitiva do Ciro Gomes, seria a única chance que ele tem para conseguir recuperar espaço, trazer espaço para ele de comunicação, ele não faz. Então é uma estratégia muito primitiva, é uma estratégia ruim, então você me falar, é uma péssima estratégia de comunicação, apesar que a estratégia dele está sendo apropriada, porque ele está aparecendo, ele não está sumido, ele aparece eventualmente aqui e ali, mas precisa melhorar a comunicação. A comunicação é fundamental e ela está sendo feita de modo muito ruim. Ele tem um YouTube, ele tem um Facebook, ele tem um Twitter, ele tem um Instagram, mas ele não usa isso de modo apropriado. E se ele quer ter chances, não adianta somente articular com o Rodrigo Maia. É preciso ter contato com a população, é preciso municiar o eleitorado, é preciso municiar a militância para que a militância possa fazer o papel dela, que é compartilhar. E isso o Ciro Gomes não faz. Mas deixa aqui nos comentários o que você tem achado. Essas são as minhas reflexões a respeito do que o Ciro Gomes tem feito de bom e o que ele tem feito de ruim, a estratégia dele, principalmente a estratégia de comunicação, analisando o cenário político baseado agora nas intenções de voto da revista Veja, que traz um panorama muito interessante. Então, baseado nisso, olhando para o cenário, pensando num ponto de vista eleitoral, nós estamos pensando em marketing de campanha, estratégias de campanha, isso nós estamos abordando nesse vídeo. Então, pensando nesse modo, deixa aqui embaixo nos comentários as suas percepções, o que o Ciro Gomes poderia melhorar, se você tem uma visão diferente da minha, se você acha que com esse caminho ele teria sucesso, deixa aqui nos comentários, vamos continuar conversando sobre isso e vamos ver se, caso ele mude, há uma mudança positiva ali nas intenções de voto. É claro, faltam 3 anos ainda para a eleição, ele tem até outubro mais ou menos, né, de 2022 para fazer essa mudança, só que quanto mais tempo ele demorar, mais difícil vai ser para ele. Então se você gosta do canal, ative as notificações, se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo e também me siga no Twitter, @profleoficial.